e eu até falei na postagem que eu fiz hoje, que não que eu acredite que não exista sofrimento, pelo contrário, né? De eu saber que existe esse sofrimento, mas que, independente do processo, se ele se apresentou para essa pessoa, é porque ela tem capacidade de lidar com isso. E parece que nesse momento da vida, cada vez mais as pessoas estão, sabe, ficando ali à deriva, se colocando à deriva. Se deixando E levar, né? se deixando muito levar e esperando assim, sabe? Tipo assim, como lá, É na assim, à fé, é a deriva, fé só com a só no mãozinha levantada. externo. Aham. Tipo, me leva a Deus, faz aí, calce os calçados que eu preciso calçar. E na realidade, para mim, isso é um pouco até revoltante. Aí eu venho assim com uma sensação de tipo, cara, só você vai fazer, sabe, por você. E isso me deixa um pouco indignada. Porque Uhum. parece que as pessoas estão se colocando nesse lugar de vítima. Foi muito isso que surgiu durante a minha semana. E daí era sobre isso. Esse é um dos assuntos que estavam na minha cabeça, né? E tem muito a ver também com essa autossabotagem, e aí aquela coisa de confiar sem confiar. Ai, porque eu confio em Deus. Mas a minha vida tá uma merda, eu não consigo fazer nada, e ai, não vai dar certo, ai, nada vai pra frente, sabe? Tipo, dá Então não vontade de. confia, né? Então não confia. Então não confia. Essa semana também tem vários movimentos acontecendo que a gente sabe que intensifica isso, mas muito essa necessidade mesmo de desse autoconhecimento, de olhar para si, de estar presente, de olhar todos os pontos assim, porque é uma coisa muito, a gente falou até essa semana também, né, se como que as pessoas vivem sem essa consciência, como elas sobrevivem sem a terapia, sem ter esse acompanhamento, porque para a gente até é um pouco difícil, mas a gente não consegue entender como elas sobrevivem, né? Porque é tão importante você saber olhar para si, conseguir olhar para si, você sai desse patamar só do externo, porque as pessoas elas focam muito no que o externo está ditando e não olham para si, não olham para suas capacidades, não olham porque elas se limitam no que o externo está ditando para elas e elas ficam realmente, como a Bá colocou, a deriva ali, né? Aquela metáfora do barquinho, não, Jesus vai me salvar, eu fico aqui, eu não faço nada. Não, você é o seu próprio caminho, né? Você é a fé que te move, ela vem de você mesmo. Não que você não possa acreditar em algo, mas se você não fizer por você, né, não adianta esperar do externo. E para mim também veio muito essa movimentação de muitas pessoas na insegurança, de não acreditarem em si mesma, nesse movimento da falta, né? Então, realmente aqui dá vontade de dar chacoalhada, não, você pode, sim. E esse movimento de olhar para o seu poder interno, de se reconhecer nessa sua potência, e que realmente só você vai poder fazer por você, né? E esses movimentos todos que estão acontecendo, eles não vêm para bagunçar, eles vêm para te chacoalhar e te mostrar exatamente isso. O eclipse de ontem, né, ele veio também para isso, para mostrar para a gente que esse controle que as pessoas tentam ter, não adianta, a gente tem que deixar também fluir, sentir, se perceber, se olhar, para conseguir fluir com a vida, senão não vai, tudo trava, a gente não é uma planilha. Como está sendo para você esse. Não, então, foi o que eu tava falando foi o que eu falei para Bá. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas para mim o assunto que veio essa semana que permeou mais foi essa coisa do envelhecer, né? Então, assim, acabei conversando com pessoas falando, né, que é muito difícil a gente passar pelo processo do envelhecimento, porque também é um processo de se autoconhecer de novo,
né? Uhum. Então, assim, parece que quando você acha que você, tipo assim, agora eu já sei tudo sobre mim. Mentira, você vai ter que aprender tudo de novo, porque tudo começa, as coisas começam a mudar, o seu corpo não funciona mais da mesma forma, seja para melhor ou para pior, mas tudo começa a ser diferente. E também pela fase de você olhar e você acabar vendo também as pessoas ao seu redor, principalmente os seus pais, envelhecendo, né? Então e é um processo difícil, porque também é uma nova descoberta dessas pessoas, porque elas também estão se descobrindo de novo. E aí, muitas vezes, vem somado a processos de até revolta, né? Porque, como você, pegando o gancho do que você falou que a gente estava falando, infelizmente, não é todo mundo que faz terapia, né? Os pais da nossa geração, assim, para trás, não foram pessoas que foram acostumadas a fazer terapia, então era aquele rótulo de que terapia é para doido, né? Ou então, no caso, mais especificamente no nosso caso, a terapia holística é para galera namastê, para galera gratiluz, para hippie, sei lá mais o quê, né? E então acaba não aceitando muito bem essas questões, então são pessoas que acabam entrando até num processo de revolta, né? Porque elas estão se sentindo diferente, elas não têm, elas não tiveram base para compreender tudo isso que está acontecendo, e aí acaba se revoltando, né, justamente com esse externo, mas quando na verdade é com elas mesmas, porque não tem como voltar atrás, agora é só daqui para frente, né? Independente da idade que a pessoa esteja, e às vezes aquilo é um pouco difícil de internalizar também, e é um pouco difícil de se aceitar. E talvez, até por conta do eclipse, talvez tudo isso tenha se intensificado, porque eu vi em grupos diferentes, situações diferentes, essa mesma coisa, assim, de um jeito ou de outro, né? Ou até a mesma situação de falar assim, eu cheguei num ponto que eu virei pai da minha mãe, eu virei mãe do meu pai, eu virei mãe da minha mãe, né? Então, assim, as pessoas estão muito nessa coisa, e aí surge também um processo do talvez não aceitar as coisas do jeito que elas são, sabe? No sentido de que, mas por que comigo está acontecendo isso? O que eu fiz de errado para que isso não aconteça? Ou, entende? Começam a gerar aqueles questionamentos, né? E assim, será que eu nunca vou poder ter uma configuração de vida diferente porque eu fui condicionado a isso, sabe? Então, foi o que eu senti, assim, permeando a minha semana, além dessas sensações físicas ruins que a galera estava sentindo por conta do eclipse. Deixa eu contar, gente, ninguém tá com dengue, tá? Quer dizer, alguém deve estar com dengue, mas a maioria não tá. Porque muita gente veio com, acho que eu tô com dengue, não sei o quê. Não, gente, é só o eclipse mesmo, vai passar. Toma bastante água, medita, vai passar. Acho que não só o eclipse, mas vem uma sequência de eventos aí que até que sobrecarregam de certa forma, principalmente para quem não Março sabe. vai ser bombástico, né? Março tá uma coisa atrás da outra. E tem também, nos outros também tem, mas é que esses têm coisas muito mais evidentes, né? O eclipse grandes portais, tal. Sempre tem, né? Todos os meses sempre tem, mas são movimentos realmente de fechamentos de ciclos, de movimentações fortes para a gente tomar nossas decisões, porque a gente está num ano aí de ciclos mesmo, né? De finalizações e de recomeços para entrar em 2026. Então, só pegando o ganchinho da Ci falando essa coisa de envelhecer, né? Dessas duas galegas jovens aqui falando de envelhecer, mas o que eu posso falar um pouquinho, eu tô com 47 anos, falando nessa parte de envelhecer mesmo, que eu passei muito por essas crises de identidade, e a gente passa mesmo porque a gente trabalha com essa autoimagem, né, de se olhar, e a mulher também é muito difícil de trabalhar, e eu tive muito essa coisa, fiz até um círculo, assim, lembra, sobre isso,
E é muito interessante que, assim, a gente conseguir se perceber nas nossas etapas. Então, hoje, eu consigo perceber, quando era mais jovem, que quando eu hoje olhando para lá, eu falei assim, nossa, como eu estava bem, que linda, né? Falando assim, da parte estética mesmo, que linda, e não sei o que lá. E aí, só que aquela pessoa lá, aquela Cleila lá, ela não se sentia assim, nunca estava suficiente, nunca estava bem assim, ela não se sentia como eu vejo agora. E aí, com isso, com todo esse trabalho de autoconhecimento, né, de se reconhecer, de se aceitar, você vai aprendendo a realmente a se olhar e se gostar, se amar do jeito que você é, em cada etapa. É difícil? Caem umas coisas aqui, aparecem umas coisas ali, mas de você conseguir ir se amando mesmo em todas as suas fases, porque esses traços, essas coisas, elas fazem parte da sua trajetória, né? E não é fácil, mas é um trabalho profundo, interno, para você conseguir se ver externamente, assim, de você se aceitar também. Eu acho que esse movimento de a gente falar sobre esse processo de envelhecer, ou também desse processo de se amar, e também desse processo de parar de se colocar em um lugar esperando que os outros façam, é muito esse se liga da vida que está acontecendo agora, né? Eu vejo muito esse movimento acontecendo, né? Desde janeiro até agora, tanto astrologicamente quanto eu acho que da comunidade num todo, né? A gente está vendo aí as repercussões ali de todo mundo, né, acontecendo e o que eu vejo assim, puxando esse gancho da Clê sobre se amar. Eu acho que é importante em todas as etapas da nossa vida, mas como é difícil se a gente não volta o olhar para a gente. E aí eu vou puxar também o gancho da Si, que ela falou sobre ver nas outras pessoas as atitudes que também estão acontecendo e não conseguir reconhecer em nós. As nossas relações são espelhos, né? E às vezes, se a gente enxerga uma outra pessoa lá fora agindo de uma forma e a gente não se percebe dessa forma, a vida vai começar a trazer cada vez mais aqueles aspectos para que a gente olhe para isso, né? E aí a gente tem que, vou puxar daí um gancho meu que eu trouxe lá no início, que é parar de se colocar em lugares que a gente não pertence. Porque se a gente começa sempre a acreditar que a gente, que só uma porcaria, que eu não vou dar conta, porque eu não mereço, porque já não sou boa o bastante, porque eu já não tenho idade para isso, porque eu não sei o que, não sei o que lá, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente quer, os nossos desejos. Se a gente não vai fazer o movimento para que isso aconteça, quem vai fazer por nós? E aí vem uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, faz uns 2 anos que eu ouvi isso, e semana passada eu ouvi a mesma coisa, que uma entidade repetiu uma frase que eu tinha ouvido de outra pessoa que não tinha nada a ver com ela, mas quando você cai, a espiritualidade está ali do teu lado. Eles estão te olhando, eles estão te observando. Mas a atitude de levantar e pegar a mão que está estendida para ti é sua. E aí eu vejo a maioria das pessoas não fazendo isso. Porque eu não mereço mesmo. E daí fica lá. Então fica aí, meu filho. Porque ninguém vai botar o calçado para você andar. Você tem que colocar o calçadinho, né, amarrar o cadarço e ir adiante. E eu acho que a nossa sociedade ela está muito no imediatismo. Se as coisas também não caem no colo, e aí eu vejo isso muito na juventude, assim. Se as coisas não acontecem de hoje para amanhã,
se tudo não cai no colo transcrito por alguém, gente, não existe essa coisa mais de ir em busca, de ir atrás, e é muito uma falta de movimento, né? Então, talvez toda essa movimentação planetária, toda essa movimentação do mundo, para chamar a gente para age, acorda, sabe? Realiza você. Porque afinal, se não formos nós seguir o nosso próprio caminho, o caminho vai ficar ali vazio. Outras pessoas não vão trilhar o caminho que é pra gente. E também é assim, né? Você estava falando, é um exemplo até básico, né? De que nem, por exemplo, uma pessoa que entra para uma, sei lá, uma faculdade qualquer, sei lá, psicologia, administração, medicina, você não entra. Num dia, faz a matrícula, daqui a 3 semanas você já é administrador, médico, psicólogo. Não, você tem anos ali de preparo e tudo mais, né? Eu tiro pela gente, eu sei a trajetória de vocês, o tanto que a gente teve que se esforçar para estar aqui como terapeuta, tanto de curso, livro, né, palestras online que a gente já assistiu e assiste até hoje, mil coisas que a gente vai fazendo, então não dá para falar, ai, não, tipo, faz uma coisa e já era, tô pronta. Né? Claro, você já sabe mais do que você sabia antes, mas não significa que é uma coisa. é, Não significa que é uma coisa que você. Ah, é rapidão. Ah, faz aí que é rapidinho. E aí é onde muita gente acaba se frustrando e tendo experiências ruins com determinadas profissões, inclusive até mesmo a nossa, porque às vezes a pessoa faz um curso aí de um final de semana e já sai falando que sai fazendo um monte de besteira, e isso dá problema. Então, assim, esse imediatismo é muito complicado mesmo. Infelizmente, a gente às vezes, eu às vezes caio nessa, não vou mentir, porque às vezes a gente tem aquela coisa de, ai meu Deus, né? Tipo, eu tô fazendo, mas né? Mas quando a gente pensa, você fala, meu, tá, mas se eu planto hoje, eu não colho amanhã. Não tem como, não existe nada que eu plante hoje, eu colho amanhã. Aliás, se existir, alguém me conta aqui nos comentários, porque eu não conheço. São extremos, né? E falando um pouquinho, voltando, eu brinco com as meninas, porque eu sou a mais velha, mas é brincando mesmo, porque não, a idade em si, ela não é um parâmetro, tanto para quem é mais jovem, que não pode dizer que assim que não tem experiência, porque nós temos muitas novas consciências ensinando muito mais as pessoas mais velhas, então não é parâmetro. Tanto a pessoa mais velha que se acha incapaz por causa de tal idade, porque né, não pode fazer mais, porque agora minha vida acabou. Então, isso não é parâmetro, né? E aí, foi uma criatura aí falando comigo mesma, né? E o que eu ia falar é que, assim, eu não me sinto com a idade que eu tenho, eu me aceito e eu tenho orgulho de falar ela, né? Sempre tive orgulho de falar a minha idade, mas eu me sinto cada vez mais jovem por dentro, e às vezes isso realmente é difícil de você acompanhar, né? De você sentir todas essas dificuldades, esses movimentos, essas coisas, de acompanhar tudo que você tem dentro para transbordar e que o seu corpo, que você acompanhe junto. Mas isso não é parâmetro para você se diminuir, não é parâmetro para você se achar incapaz, não é parâmetro para você se sentir inseguro, né? Então, tudo que a gente pode fazer, que a gente tem vontade de fazer, que a gente se aprimorou para fazer, a gente pode fazer independente da idade que a gente tem, independente da aparência, independente do externo, a gente pode fazer. Então, se a gente está aqui para cumprir um propósito, uma missão, e se nesse momento você se sente capacitado, nesse momento você tem a oportunidade de fazer, faça. Mas não posso. Mas agora não dá mais, porque não sei o quê. Não, gente, faça agora, né? Respeite o seu ciclo, o seu momento. Se é agora que é a sua oportunidade que surgiu para você, então faça, né? Não, idade não é parâmetro. Acho que é isso.
Não, você falando isso, veio uma história que a minha avó contava essa história que ela tinha uma amiga que o sonho dela era fazer medicina. E ela não pôde, porque os pais não podiam pagar e tal, então ela trabalhava com outra coisa e teve 3 filhos, juntou dinheiro e falou: Não, eu vou juntar porque um dos meus filhos vai ser médico. Eu não pude, mas um deles vai ser. E aí acabou que no final nenhum dos filhos dela quis ser médico. E aí ela pegou e falou, ela já com 60 e poucos anos, falou: então quer saber? Eles não querem ser, eu quero. E ela foi, fez a faculdade de medicina, terminou com quase 70 anos, mas ainda clinicou, acho que quase até os 90, até os 80 e poucos. Então, e dizem que era uma excelente médica, porque, óbvio, ela estava vivendo, né, o que ela veio para ser, ainda que seja por esse pouco tempo. Eu já vi muito em salas presenciais que eu estudava dança, e era muito assim, depois de um tempo, começava assim, ai, não, eu tô ficando velha para isso, eu tô ficando velha para dançar e não sei o quê. E, gente, pelo amor de Deus, aí que você tem que dançar, sabe? Tipo, aí que você tem que movimentar seu corpo, seja do jeito que for melhor para você, né? E se é uma coisa que seu corpo pede, você tem que fazer independente, né, da sua idade ou do que quer que seja. E falando sobre a Clê, é muito curioso, porque esses dias eu até mandei para ela é, que uma foto que a gente tirou, acho que na primeira ou segunda vez que a gente se encontrou presencialmente, e eu falei: amiga, o que aconteceu? Você rejuvenesceu, porque na foto que a gente tirou, sei lá, em Tá parecendo uma 2021. senhora, né? Uma jovem senhora. Ela parecia que ela era mais velha do que hoje, tipo, parece que inverteu a foto. E eu falei: o que aconteceu, moleque? Conta para nós aí o segredo. Mas aí que tá, essa questão que a gente vai se conhecendo, é, a gente vai se conhecendo e vai se aceitando muito mais, Aceitando. né? Eu vejo hoje em dia, E tem algumas ali, fotos. era exatamente aquele processo que eu estava vivendo de autoimagem, que eu lembro que aquelas fotos me ativaram gatilhos, que foi quando eu fiz o círculo, porque eu não estava conseguindo me reconhecer nas Sim. fotos, né? Então tem muito isso, da gente conseguir se reconhecer. Exato, e eu tive também, eu tive processos e hoje eu sempre gostei muito de tirar foto, né? Então, hoje em dia tem processos que eu olho, eu vejo as minhas fotos e eu não me reconheço lá, porque assim, ainda que eu estivesse mais jovem, mais magra, mais sei lá o quê, eu não era eu. Então, hoje em dia, eu acho que eu me permito e estou num processo ainda, porque, gente, são camadinhas Uhum. que a gente vai desfazendo, né? Então, assim, hoje eu já me sinto muito mais leve do que eu era, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? De eu entrar pro mundo energético aí. Uhum. Mas eu sei que daqui a um. Hã? Não, pode falar. Mas eu sei que, por exemplo, pode ser que daqui a 3, 4 anos, eu vai estar muito mais leve do que eu estou hoje. Eu vou estar 3, 4 anos mais velha. Então, assim, é, é tudo muito. É tudo muito relativo, né? Claro, a idade chega para todo mundo, não tem como você ignorar o que está acontecendo, mas você também não criar essas coisas, porque às vezes eu também vejo, eu fiquei pensando muito nisso na fala da Bá, porque às vezes eu vejo que parece que a pessoa ela tem sabe aquela expectativazinha do tipo assim, ai, quando eu tiver tal idade, eu vou fazer isso, não sei o que, não sei o que, sabe assim, tipo, ai, quando eu tiver tal idade, os meus filhos vão ser obrigados a cuidar de mim, os meus filhos que vão resolver tudo para mim, não sei quem vai, eu não vou fazer mais nada, não sei o que. E aí a pessoa parece que ela cria uma coisa e ainda que ela tente, ela não consegue ir para frente em determinada situação. Mas não é porque ela não tenha competência, não é porque ela não tenha habilidade, mas é porque ela já criou que a partir de tal Condicionou. idade os outros que têm que fazer alguma coisa por ela, que às vezes é porque viu, né? Essa semana teve uma situação que a pessoa estava com uma questão dela, né, para tratar, e aí quando eu fui ver, tinha que tratar a família.
E aí eu fui, tratei a família, e aí parece que o dia do tratamento contou uma historinha toda. Então fez todo um tratamento na família para depois tratar ela. E aí fechou o dia do tratamento. Então foi uma situação tão curiosa que aparentemente não tinha nada a ver. Mas são coisas que a gente vai vendo lá atrás e sem querer a gente vai repetindo e a gente vai criando aquelas caraminholas na cabeça de que depois de tal idade, não sei o quê, depois de tal idade, não sei o que lá. Tinha uma colega de trabalho minha que a mãe dela se comportava como uma senhorinha. E a primeira vez que eu vi a mulher, eu falei, gente, ela deve ter uns 80 anos. Porque ela se comportava, aquele cabelinho bem branco, 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 preso num coque, aquelas roupas bem de senhorinha, óculos, não sei o quê, andando com aquele chalezinho, né? Eu falei, gente, essa mulher deve ter uns 80 anos, né? E aí eu perguntei, né? Quantos anos tem sua mãezinha, né? Não sei o que, já. Aí ela, ai, filha, minha mãe já é velha, minha mãe já tá com 57 anos. E na época, tipo assim, a mãe dela era, sei lá, 3 anos mais velha do que minha mãe. E eu falando, oi, como assim? E aí eu falei, tá. E aí ali eu falei, gente, olha como a idade é uma coisa também de comportamento. Porque se aquela senhora tingisse o cabelo, botasse uma roupa, era outra pessoa. Mas o comportamento fez que eu achei que a mulher tinha 80 anos, quase. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, e realmente isso do comportamento, porque se a gente vê, se eu for ver, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito pique, não tenho muita energia, eu sou uma pessoa mais quieta. Quando eu tenho pique, eu Tem dia que vou a Bá é a mais velha das três. eu não curto muito assim balada. E chegou um horário ali, eu penso, ai, vamos embora, vamos, né? Mas assim, por exemplo, o carnaval, eu vivi 2 dias muito intensos no bloquinho e fui muito feliz, mas os outros 2 dias eu tive que ficar recolhida ali, recuperando o meu físico, né? Mas enfim, o que eu ia dizer é que, por exemplo, tem pessoas que eu vejo que têm idade mais avançada que eu, que estão todos os dias do carnaval no bloquinho. Então, cara, isso, né, não depende da idade. Mas aí eu fiquei refletindo enquanto vocês iam falando, né? E uma coisa que a Clê falou que é muito, muito real é que a gente precisa curtir o processo. Às vezes a gente tá tão. E hoje eu tava falando sobre isso. Hoje, às vezes, a gente tá tão alucinado para chegar no final, para chegar no objetivo, para alcançar aquele lugar, aquele diploma, aquela compra daquele imóvel, e a gente não curte todo o processo que está ali no meio de entre eu decidir que eu quero e eu obter, né, conseguir chegar lá. Ou às vezes o processo é tão difícil, a gente rala tanto porque a gente se esforça e vai muito para cima do tempo, não respeitando aí o tempo das coisas, os ciclos, aquilo que a gente precisa aprender. Cara, a gente não curte o processo. E quando a gente tá ali curtindo o processo, não pensando exatamente aonde a gente vai chegar, ou ai, né? Pode ter um ideal. Ah, eu quero chegar naquele lugar, eu quero comprar um imóvel assim. Mas onde a gente curte esse processo dessa caminhada, cara, é muito melhor, é muito mais leve e vem uma sabedoria que independe da idade, que é uma bagagem assim que não é uma carga, é uma bagagem gostosa de adquirir, né? Eu odeio aquela frase, eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu odeio essa frase. Por quê?
como que você vai simplesmente jogar os teus desejos, os teus objetivos, aquilo que você quer, que o teu coração pede, para a próxima encarnação, que vão ser outros desejos, que vão ser outras vontades. Como se fosse ser a mesma pessoa, né? As pessoas acham que vão ser a mesma pessoa. Exato. É como se não fosse mudar a consciência, sabe? Nível de consciência. Poxa, você quer deixar as para coisas que acumulou, né? Que deixou acumulado. Exato. Aí depois a tua lista vai vir bem maior para você resolver tudo que você tem que resolver. Então, assim, hoje em dia, né, na vida que você tá agora, você tem 1000 facetas para dar à vida. E você tem muitos tempos diferentes para dar vida a essas facetas. Então, a gente vai passando, por exemplo, na adolescência, como se falou, a gente é diferente do que a gente é hoje. E que bom que aos 50, 60 a gente pode dar vida para essas outras facetas que a gente não consegue dar hoje. Que bom que a gente tem isso, né? E aí volto lá naquele assunto sobre confiar que a gente tem a habilidade necessária, que a gente tem, vai ter os recursos necessários, porque o universo é abundante. Abundante. Se fecha uma janela, se abre outra janela. E se a gente não confia que a gente vai ter a capacidade de conseguir dar essa vida a cada faceta nossa, que abundância que a gente acredita que vai ter no universo? No que a gente acredita? Existe uma coisa muito, muito legal que acontece com a idade e com, não só com a idade, porque, novamente, não é parâmetro, mas com esse autoconhecimento e esse amadurecimento real, porque nem todo mundo que tem certa idade, ela amadurece, de fato, às vezes ela continua presa em algum lugar, mas é o foda-se. Que delícia que é o foda-se. O botão do foda-se é uma maravilha. Você chega e fala assim, tá, eu só quero ser eu, e foda-se. Quando você vê aquelas senhorinhas ali curtindo a vida delas, falando o que vem na telha, não tá nem aí, porque elas já têm. Você percebe um amadurecimento mesmo, não é só a idade, você percebe ali uma sabedoria. Assim, você vê a pessoa reclamando assim, minha filha, vai ficar tudo bem, não liga para isso. Então, é realmente a gente percebeu quanto tempo que a gente perde, né, se preocupando, se podando, não acreditando no seu potencial, ficando preso nesse externo. E aí você chega, e é realmente, como a Bá colocou, curtir esse processo. Porque aí você não ficar assim condicionada, tô com 47 anos, quando eu tiver 50, eu falo assim, não. Vamos curtir agora a idade que você tem, o tempo que você tem agora, com a experiência que você tem agora, tudo que você pode explorar agora, e acreditar no seu potencial, em tudo que você pode chegar, co-criar tem para chegar para você. Eu vi uma correlação muito interessante. Quando você acredita, quando você faz uma compra, você não fica... Você tem certeza que ela vai chegar. Você sabe que ela vai chegar. Você não fica ali se martirizando, nossa, não. Você fez, você sabe. Então, quando você faz um movimento de acreditar em si mesmo, não só de acreditar em si mesmo, mas de se reconhecer com essa potência, você sabe que você pode chegar onde você quiser. Você sabe que você pode conquistar o que está no seu coração. Que se está ali não é um equívoco, não é uma ideia do além. Já existe, tudo já existe. Então, a gente que se limita, a gente que se poda, a gente que se diminui nesses lugares, nessas caixinhas, a gente pode explorar, a gente pode chegar, a gente pode atingir, como a Bá colocou, a gente pode atingir, a mão está lá, a espiritualidade está lá, os nossos amparadores estão lá, a gente que não consegue atingir a frequência
eles já estão ali olhando de mão aberta, de braços abertos para a gente, e a gente está aqui na nossa pequenez. Eles estão lá, assim, quase passando a mãozinha assim na cabeça, oh, meu Deus do céu, criaturinha, pequenininha, tadinha, e às vezes dá uns tapas também, né? E aí, mesmo assim, a gente fica no vitimismo, se achando coitadinho e tal. Enfim, eu acho que realmente é um movimento agora, assim, atual, tudo isso que a gente está falando, de um sacode mesmo. Vamos acordar, vamos aproveitar esse tempo presente. A gente só tem esse. Eu só vou ser Cleila agora, não adianta, igual a Bá colocou, vamos ser para a próxima encarnação. Gente, essa configuração é só essa agora. Depois a gente não vai nem saber qual outra vai ser, qual o outro processo que a gente vai ter para o nosso próximo aprendizado, para a nossa evolução. Então, partindo desse princípio de, né, só tenho essa oportunidade de ser eu agora, nossa, o que você faria se você soubesse que esse seria o seu último dia? Né? E aí as pessoas, nossa, faria isso, faria aquilo, faria blá, blá, blá. E aí, por que não faz? Faz! Né? O que você vai perder? Arrisca! Você pode errar, o caminho pode parecer errado, tudo é um aprendizado. E aí você tenta de novo, vai por outro. Quantas facetas a gente está reprimindo, né? Quantas facetas a gente está deixando por causa do medo, porque, porque os outros vão falar, porque vão me rejeitar, porque papapi. Foda-se, né? Foda-se, vai e faz. Porque eu tenho medo que não dê certo isso aqui, daí como é que eu vou largar uma coisa que é certa? Meu bem, nada é certo. A única coisa que é certa é a morte, tá? Nada mais é certo nessa vida. Então, esquece isso de tipo, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Fio, vai. Só arrisca, entendeu? Vive, dá vida para essa faceta que tu tá reprimindo há 500 anos aí. Solta o que tá preso, que tá na hora, porque já extrapolou. E aí vem esse eclipse para quê? Para dizer isso pra gente. Solta o que já não dá mais certo. Vai-te embora. Mete o pé. Bota a cara no sol, querida. Bota a cara no sol, né? Então, viva. Porque é só isso que a espiritualidade quer da gente. O mundo quer isso da gente. E ele dá essa possibilidade para a gente viver. Se a gente não tiver mais a possibilidade, vão lá, cortam o nosso cordão de prata, a gente acorda no outro plano, assim, bem bonitos. Então, né, não vamos esperar esse cordão arrebentar para a gente querer fazer as coisas, porque daí depois ficam igual os obsessores aqui no ouvido da gente, querendo que a gente faça as coisas. Oxi, vai deixar para a próxima encarnação? Meu... Eu brinco que o meu mantra é, eu só quero fazer a caralha que eu vim fazer aqui. Só me guiem, porque eu não quero. Sim, vamos voltar, vamos, mas a gente pode otimizar, a gente pode facilitar, né? A gente pode, na mesma vida, evoluir um pouquinho mais para diminuir o processo para vir numa outra, se precisar vir numa outra, vir um pouquinho melhor. Então, vamos otimizar o processo. Então, com tempo, só vamos fazer o que precisa ser feito. Pior que é bem isso mesmo. A Bá estava falando e estava lembrando, e realmente, às vezes a gente entra num processo quase que sei lá, de teimosia. Não sei se seria bem essa palavra, mas assim, no sentido de que a pessoa, isso é uma coisa que eu tenho uma situação específica que eu estou presenciando, né, assim, de uma pessoa conhecida, e eu tenho que deixar a pessoa quebrar a cara, e tá tudo certo, estou deixando, porque não é o meu papel falar para ela o que ela... Mas, assim, a pessoa já entendeu que o lugar dela não é ali, sabe? O lugar dela não é onde ela está. E aí ela, não sei o quê, nananã, e aí você pergunta às vezes, mas se você pudesse, não, se eu pudesse, eu queria, né, um emprego assim, assado, não sei o quê. E o que que falta? Falta X coisa. E por que que você não faz X coisa agora?
Ah, é porque não sei o que, não sei o que lá, porque tem outras coisas na frente, eu preciso terminar não sei o que, preciso terminar não sei o que lá. Beleza, aí daqui a pouco acontece outra coisa que, de novo, mostra para a pessoa que ela não está sendo valorizada. Aí, de novo, entra processo de frustração e não sei o quê, bababá. Ah, mas e aquela coisa lá? Ainda não. Ah, não, ainda não. Ah, tá bom. Ah, mas ó, já tá acabando, e aí depois vai vir essa X coisa. Então vai vir, aí eu vou fazer, tá bom. Aí acontece, não sei o que lá, acaba outra coisa, e agora? Chegou a vez da X coisa? Ah, não, ainda não. Ainda não chegou a vez da X coisa. Então, assim, e aí as coisas vão mostrando, né? Eu já falei para essa pessoa, a sensação que eu tenho é que você é um diamante que está embrulhado num papel higiênico. Porém, eu não vou te falar mais nada a esse respeito. Você vai ficar embrulhado no papel higiênico até você tomar a decisão de fazer a X coisa, né? E aí, né, a pessoa deu risada da minha cara, né? Porque eu tenho esses exemplos assim fofos demais. Então, e às vezes é isso, às vezes, né? E tudo bem, mas assim, por outro lado, eu também sei que é o processo da pessoa, entende? Eu também sei que que ainda se ela ainda não teve o impulso de ir lá fazer a única coisa que falta para ela conseguir mudar essa situação, que é conseguir o emprego XPTO lá, é, eu sei que é porque ela precisa ainda passar, e é por isso que agora só estou que nem aquela figurinha do Michael Jackson comendo pipoca no cinema, assistindo a situação. E aí, né? E aí, quando acontece alguma coisa, e a gente faz o processo do acolhimento e tudo mais, porque é necessário, mas é tipo isso, entende? E aí, assim, até quando a gente vai ficar sendo o diamante embrulhado no papel higiênico? Eu acho que eu sempre falo que a gente se perde quando a gente fica muito só na matéria. Quando a gente entende que a gente é mais do que esse corpo, que a gente só está usando aqui, usufruindo desse veículo para viver a nossa experiência, que a gente é mais do que isso, que a gente é só um espírito vivendo essa experiência, que a gente é consciência, a gente fica muito limitado, muito pequenininho, muito como se fossem marionetes, assim, sabe? Só que a gente não percebe que se a gente se enxergar pela perspectiva de fora, que quem está brincando com essa marionete é você mesmo, se limitando, sabe? Você pode expandir muito mais, conquistar muito mais, abraçar muito mais, confiar muito mais aproveitar tudo que você pode aproveitar nessa existência agora, né? Então, se aprofundar na sua espiritualidade não é uma coisa só para algumas pessoas. O mundo está pedindo, né? Todos esses movimentos estão pedindo cada vez mais e estão realmente separando o joio do trigo para as pessoas que estão olhando para dentro, se reconhecendo como realmente essência e consciência, que elas vão evoluir, né? Evoluir não é num patamar de eu sou melhor ou pior, não é isso, mas se permitir expandir mesmo para um desenvolvimento para o todo, né? Porque quando a gente se expande e tem essa visão para o todo, olhando, fazendo por você, você já está fazendo pelo outro também, fazendo por esse todo, né? Atingindo esse todo. Então, como a gente se limita se colocando só como esse corpinho aqui, só com essa carcaça aqui? Então, parem de se olhar para uma perspectiva tão pequena, se olhem por dentro, vocês não são um robô que vai morrer, vai desligar e... Não, continua, sua experiência continua em outro patamar, né? Não sei, me veio aqui, que é até meio zonza. Todo mundo tem a capacidade. Ou você escolhe ficar lá deitado,
num colchão cheio de prego, ou você só levanta a mãozinha e pega na mão que está estendida para te ajudar, que são as oportunidades da vida, e elas não precisam ser grandes oportunidades. Qualquer oportunidade é uma oportunidade de mudança. Qualquer movimento é um movimento para você caminhar, ou você permanece ali deitadinho, né? E acredita, porque é bem essa ligação que a Clé fez. A gente é consciência e a gente é matéria. E a gente tá ali com toda a prosperidade, com toda a abundância da vida, aberto o leque para a gente fazer. Só que a gente tem que fazer por nós mesmos. Sem que a gente faça, ninguém vai fazer por nós, né? Ninguém, como eu falei, ninguém vai trilhar o caminho, ninguém vai colocar o calçadinho. A gente tem que fazer. E é isso, né, meninas? Hoje, acho que a gente deu aí, trouxe umas coisinhas aí para o pessoal pensar. Para vários lugares ao mesmo tempo. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo pelo lugar ao mesmo tempo. Assista esse filme a propósito, já indicação do dia, né? Se eu não tenho uma indicação de filme, não sou eu, né? Assistam esse filme. Não é para todos, mas se tiver um pouquinho um olhar mais apuradinho aí, mais aberto, assista uma vez, assista 2 vezes, que é bem, bem interessante. Será que o meu também faz? Acho que o meu não faz. Para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube entender. Não entender nada. Eu vou fazer. Joinha. O meu acho que não tem. Olha que coisa. Ai, ai. Mas então é isso, pessoal. A gente espera que após o eclipse todo mundo levante, bata a poeira do ombro, vá para a vida, faça as escolhas que quer fazer, não deixa de fazer aquilo que você quer por causa dos outros, porque o outro não vai viver a tua vida, não vai caminhar pelo teu caminho. Isso é só para você. É uma coisa individual. Então, se você ficar andando aí, trilhando o teu, botando os passinhos, pensando no que o outro ia gostar que você fizesse, ou acatando todas as sugestões do outro, você vai, ó, se lascar. Então. Exatamente. E todos esses movimentos, igual a gente falou no começo, que a Cí falou no começo, porque eu tô cansado, que tô todo cagado, porque tô isso, tô aquilo. Não vai botar também desculpa todo nos movimentos astrológicos, porque eles vêm só para intensificar o que já está em você, no seu campo. Então, presta atenção que o nosso corpo conversa com a gente. O que está doendo, onde está doendo, que lado está doendo, tudo isso tem um significado. Que só com a terapia você entende, tá, meu bem? Holística, espiritual e energética. Nem toda terapia trabalha essa amplitude. Então é isso, prestem atenção em todos esses movimentos, em vocês mesmos, sem culpar o externo, olhando para vocês, se responsabilizando. E é isso, até a próxima. Então, gente, muito obrigada e por mais um episódio. Compartilhem, curtam, ouçam também no Spotify para quem está no YouTube. Quem está no Spotify vai para o YouTube e assistam em todos os lugares, né? Sigam a gente nas redes sociais, sigam o Pod de Essência no Instagram dele também. E deixem aqui os temas que vocês gostariam que a gente falasse. A gente sempre traz aí meio que uma intuição da semana, mas às vezes as coisas se conectam, tá? Então é isso. Um beijo.